Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bem chato, bem complicado, quer dizer, não tão complicado, mas que coloca nós, profissionais da saúde, numa situação, numa posição bem ruim perante a sociedade, perante os nossos pacientes, clientes, né? Porque na semana passada foi preso pela terceira vez. Ele já tinha sido preso ano passado, aí recorreu, saiu, voltou e não sei o quê, né? Mas então, semana passada foi preso pela terceira vez um terapeuta holístico de Canoas, né, que foi acusado e depois ele assumiu, né, o crime, mas ele foi acusado de abuso sexual de 10 mulheres, né, 10 pacientes dele. E ele assumiu, acho que duas ou três, né? Assumiu que teve relações sexuais com essas mulheres. Lendo a reportagem, eu observei, né, três red flags, três sinais, é isso que eu quero falar aqui, né? Tipo, três sinais de que a coisa tava meio estranha, três coisas que pra deixar aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né? Então, três red flags, três sinais de que a coisa não ia terminar bem. A primeira dessas red flags é a questão do contato físico. Assim, em terapia a gente vai falar sobre, né, sobre sexualidade, existem psicoterapias e psicoterapeutas que estudam bastante essa questão de sexualidade. Eu gosto muito do tema, faço parte da Sociedade de Psicologia, faço parte do Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? Estudo isso, gosto e acho um tema muito interessante. Mas assim, psicoterapia, né, para a questão de sexualidade, não tem contato físico. E isso é importante deixar bem claro. Né? Não vai ter esse contato físico. A gente vai falar de tudo, vai, né? Às vezes, por exemplo, se utiliza recursos, se utiliza dildo, vídeo para demonstrar, para falar, para discutir, mas não existe contato físico em nenhum momento. Para o processo da psicoterapia relacionado a questões de sexualidade, em nenhum momento é necessário e em nenhum momento deve haver esse contato físico. No relato de uma das vítimas desse terapeuta holístico, ela, né, fala que não sei o que, encostou na minha perna e não sei o que, eu me senti desconfortável no início, mas disse que era para a questão da terapia, da minha cura, o processo, bababá. Ou seja, ela ficou desconfiada, com toda a razão, né? E isso é importante. Não tem contato físico. Então, se houve um anúncio, houve alguma coisa, está fazendo uma psicoterapia, está consultando com um psicólogo, existe uma anunciação de um contato físico, assim, né? Desconfia, tem alguma coisa estranha aí, pode ser um sinal de uma coisa muito errada. A segunda red flag que me chamou a atenção lendo a reportagem foi a questão do sigilo. Né? Na reportagem ele fala assim, ele pedia para que o tratamento não fosse interrompido e não fosse informado a terceiros. O sigilo dentro da psicoterapia ele é essencial. O psicólogo, o psicoterapeuta, o psicólogo, ele não pode sair por aí, porque eu tô atendendo um paciente assim, assado, não sei o que, o nome dele é, né? Não pode falar nome, não pode divulgar informações. O que acontece dentro do consultório fica dentro do consultório. É meio que Las Vegas aquilo ali, né? Só que assim, esse sigilo, ele tá inclusive no código de ética do psicólogo, né? E ele é uma exigência, ele é essencial para a terapia, para a construção do vínculo. Só que esse sigilo, ele é obrigatório por parte do psicólogo, do profissional. O paciente, se ele quer contar o que ele conversou na terapia com o psicólogo dele, para amigo, para família, ele pode fazer isso, são as informações dele, ele escolhe com quem que ele compartilha, se ele compartilha ou não. Pedir esse sigilo por parte do paciente, muito estranho isso aí, ó.
red flag, pulga atrás da orelha, pode ter alguma coisa muito errada por trás desse pedido. A terceira questão, né, a terceira red flag que eu observei, né, que me chamou a atenção, foi a questão da garantia dos resultados. Na reportagem eles falam, né, uma das vítimas comenta que chegou a gastar 20 mil, 25 mil com cursos, com não sei o que, desse terapeuta, né? Assim, porque tinha a garantia de sucesso financeiro, de retorno, né, sucesso profissional, de retorno financeiro. Inclusive, tá também no código de ética do psicólogo que ele não pode, na sua divulgação, garantir resultados. Por quê? A gente está trabalhando com algo que é imaterial, muito subjetivo. Então, assim, garantir resultados é extrapolar um pouco esse limite, né? A gente sabe que tem uma efetividade, a gente sabe que a coisa funciona, né? Só que assim, garantir o resultado, porque tratamento para fobia em 3 meses está resolvido, é garantido. Sim, tem casos que em 3 meses está resolvido, menos tempo até, na verdade, né? Mas assim, garantido, essa palavra garantido, né, essa garantia por parte de um psicólogo, quando ela vem por parte de um psicólogo na questão, no assunto de terapia, desconfia, pulga atrás da orelha. Então, 3 coisas que eu observei, 3 red flags que eu observei nessa reportagem. Claro, por que... Léo, mas aí, né, por que é mais fácil observar isso? Porque eu tenho conhecimento técnico, tenho conhecimento prático como psicólogo clínico, né? Então aí fica mais fácil de a gente observar. Mas para o público leigo é muito fácil de essas red flags passarem desapercebidas, sem falar na questão ali no contexto, na hora, né? Às vezes a gente não se dá conta, depois que vai perceber, que vai se dar conta, que vai pensar, pô, mas é verdade, tinha uma coisa estranha ali, né? Então assim, dessas 3 red flags, contato físico em psicoterapia por parte do psicólogo, desconfia. Essa questão do sigilo por parte do psicólogo, essencial, obrigatório, né? Tá no código de ética. Sigilo por parte do paciente, não conta para os outros que tu está fazendo essa terapia, desconfia. E terceira, né, terceira red flag, garantia de resultado, desconfia. A gente está trabalhando numa área que cheia de incertezas, imaterial, né? Então, assim, garantia de resultado, desconfia. Mas por que é interessante? Por que eu resolvi também, né? Outro motivo, por que eu resolvi também fazer o vídeo sobre essa reportagem, sobre essa matéria? Porque assim, esse terapeuta holístico, ele era formado em psicologia, ele era psicólogo? Não, ele não era formado em psicologia, ele não era psicólogo. A gente tem aqui no meio psicólogo, psiquiatra, psicanalista, analista, psicoterapeuta, terapeuta holístico. A gente tem vários termos, várias profissões, né, que não é bem clara a diferença entre uma e outra, não são bem claras os pré-requisitos para um ou para o outro, né? A regulamentação não é bem clara. Mesmo eu sendo da área, isso é meio confuso, exige uma pesquisa, não está assim a resposta na ponta da língua. Então o que eu fiz? Eu dei uma procurada para a gente esclarecer um pouco esses termos, o que significa cada um. Então assim, o primeiro deles, né? Quem se formou em psicologia é psicólogo? Não, não necessariamente. Quem se forma no curso de licenciatura para psicologia é licenciado em psicologia. Quem se forma no curso superior de bacharel em psicologia é bacharel em psicologia. No curso de bacharelado em psicologia é bacharel em psicologia. Quem que é psicólogo? Psicólogo é aquele profissional que tem registro no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, né? Para ter esse registro no Conselho Regional de Psicologia, é necessário ser bacharel em psicologia, né? Ter se graduado no curso superior
de bacharelado em psicologia. Então, todo psicólogo é bacharel em psicologia, mas nem todo bacharel em psicologia é psicólogo. Por exemplo, eu me formei, né, me graduei no curso de bacharelado de psicologia da URGS. Ok, sou bacharel em psicologia. Eu tenho registro no CRP, no Conselho Regional de Psicologia. Eu sou psicólogo. Então, aí entra a questão da regulamentação. A atividade do psicólogo, ela é regulamentada pelo Conselho Regional de Psicologia, pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, esse conselho, ele vai regulamentar, ele vai dizer o que pode e o que não pode, quais são as práticas que podem ser feitas, né, por esse psicólogo, quais que não podem. Aí a gente começa a entrar num terreno, até aí tudo bem, até aí a gente tá a coisa bem clara. Mas aí a gente começa a entrar num terreno mais, né, numa zona mais cinzenta. Psicoterapeuta. Quem que é psicoterapeuta? Psicoterapeuta é o profissional que presta o serviço de psicoterapia. Ah, mas então psicoterapeuta, todo psicoterapeuta é psicólogo, se ele faz, né, se ele presta o serviço de psicoterapia. Não, também não. O que acontece? As duas atividades exclusivas do psicólogo são a fazer os testes, né, e emissão de laudo, aplicar teste e emitir laudo. Essas são as únicas duas atividades exclusivas do psicólogo. Psicoterapia não é atividade exclusiva do psicólogo. Então, outras profissões, outras pessoas com outras formações podem prestar o serviço de psicoterapia, podem ser psicoterapeutas. A gente entra também na questão, né, do psicanalista. O psicanalista e o analista são a mesma coisa. A gente vai ter detalhes assim, né, de diferença, mas vamos considerar aqui psicanalista e analista a mesma coisa, tá? Mas quem que é psicanalista? Quem que é analista? O psicanalista, ele é aquela pessoa que presta o serviço de psicoterapia, né? Só que na teoria ele é, digamos assim, uma especialização, um ramo, né? Um ramo, não uma especialização, ele é um tipo específico de psicoterapeuta, né? Porque ele presta o serviço de psicoterapia com, né, o embasamento teórico lá na psicanálise, lá na teoria do Freud, né, e das outras pessoas que vieram depois dele. Então, mas que seguem os mesmos, a mesma linha teórica, o mesmo paradigma, os mesmos conceitos, né? Então, essa pessoa, o psicoterapeuta que presta o serviço de psicoterapia seguindo a orientação teórica da psicanálise psicanalista é um analista. Tu pode ter, né? E no entanto é muito comum a gente ter psiquiatras, médicos psiquiatras que são também psicanalistas, são também analistas. Por quê? Porque psicoterapia não é atividade exclusiva do psicólogo. Então um médico pode fazer, um fisioterapeuta, que era o caso desse terapeuta holístico aí que foi preso, pode fazer também. Aí a gente entra, né? Surge aí o novo, o terapeuta holístico. A terapia holística, ela vai ter uma origem lá, muitas vezes nas práticas orientais, né? Mas ela é um grupo de conhecimentos diferente, é um grupo de conhecimentos à parte. Então, né? Só que o que acontece? Terapeuta holístico é uma profissão de livre exercício. O que isso quer dizer, livre exercício? Não tem um órgão específico para regular. Não existe um conselho, como por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, que regula a prática do psicólogo. Não existe um conselho que regule a prática do terapeuta holístico. Ah, Léo, mas espera aí. Eu estava procurando na internet e eu achei um CRT, Conselho de Terapia Holística, eu não me lembro exatamente, né? Mas o que é isso? É um grupo de pessoas que oferece, não lembro se oferece formação, mas que, enfim, meio que assim, é uma entidade que atesta que aqueles profissionais que estão vinculados seguem um certo padrão, tem um mínimo de qualidade, tem, né? Mas
não, mas esse conselho ele não regula a prática é de livre exercício. Então, assim, se eu quiser me dizer terapeuta holístico, eu posso. Né? Ah, tem formação? Não? Não interessa. Né? Qualquer pessoa, livre exercício, qualquer pessoa pode exercer essa profissão. E nesse grupo de livre exercício vai entrar o terapeuta holístico, vai entrar o psicanalista ou analista, vai entrar o psicoterapeuta. Né? Esses três estão nesse grupo de livre exercício. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode exercer essa profissão. Não tem um órgão específico que regulamente, que diga quais são as práticas que podem ser feitas, quais são as práticas que não podem ser feitas. Agora, psicólogo é uma profissão regulamentada pelo Conselho Regional de Psicologia. Se eu quero me intitular psicólogo, eu tenho que ter o registro no Conselho Regional de Psicologia e eu preciso seguir as normas, as regras, né, a ética desse conselho. Né? Então, e para eu ser psicólogo, para eu ter registro no Conselho Regional de Psicologia, eu preciso ser formado no curso superior de bacharelado em psicologia. Né? Ah, Léo, mas isso aí é muito confuso. Sim, é muito confuso. A gente termina a graduação e isso não fica bem claro. Pelo menos na minha graduação não ficou bem claro. Né? Por quê? Vamos pensar. Estudei 6 anos para me formar. Bacharel em psicologia, eu ia dizer psicólogo já agora, né? Não, bacharel em psicologia, para trabalhar com psicoterapia, com psicologia clínica. Beleza. Ah, então tá. Só que psicoterapia não é atividade exclusiva do psicólogo. Eu simplesmente poderia ter começado a ser psicoterapeuta. Isso traz alguns problemas, né? Quais são os malefícios dessa falta de clareza no que cada profissional, quais são as competências de cada profissional, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quem que regulamenta as práticas, né? Primeira coisa, a gente está expondo pessoas vulneráveis. Quem é que vai procurar um terapeuta? Quem é que vai procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, um analista, um terapeuta holístico? É uma pessoa que está passando por um momento difícil, que está com alguma espécie de sofrimento, que está vulnerável. E essa pessoa vai procurar esse profissional e às vezes, porque eu sou terapeuta holístico. Tá, mas eu não sei exatamente o que é um terapeuta holístico. Eu sou psicoterapeuta. Tá. Então quer dizer que é formado em psicologia. Não necessariamente. Então a gente está deixando nessa zona cinzenta uma pessoa, né? A pessoa que vai buscar esse serviço é uma pessoa que está num momento vulnerável da sua vida. E isso deixa ela exposta a profissionais não tão com uma prática condenável, né? E isso pode trazer danos sérios para essa pessoa. Então, primeiro problema dessa falta de clareza, a gente está expondo pessoas que estão numa situação, num momento de vulnerabilidade. A segunda questão, né, o segundo problema que isso traz é o descrédito dos profissionais dessa área em relação à sociedade. Porque o que acontece? A gente já está trabalhando numa área que é complicada, que ela é difícil. Como eu falei, tem muita questão subjetiva, é imaterial. Se tu contrata um arquiteto, um engenheiro, ele vai lá, ele, né, fez ali o projeto da obra, não sei o quê, caiu o telhado. Bom, tu sabe que a obra está mal feita, não deu certo, ela não fez o que ela tinha que fazer, que era, sei lá, sustentar o telhado, né? Agora, quando a gente está falando de psicoterapia, esses resultados, eles não são materiais. Isso faz com que fique muito difícil a gente avaliar se esses resultados eles são válidos, eles foram mesmo conquistados, se eles são provenientes da psicoterapia ou não. Então, a gente já está numa área muito difícil de ter essa comprovação, né? E aí a gente vai ter ainda essa falta de clareza
né, na nomenclatura assim, né, desses profissionais. Isso dá um descrédito para os profissionais que estão na área, porque assim, bom, eu estou indo num psicoterapeuta, tá, mas será que ele é que nem esse terapeuta holístico? Será que não? Será que ele é um bom profissional? Eu não sei, eu não tenho onde procurar isso. Quem que vai me garantir, me dizer que ele é um bom profissional? No caso do psicólogo, a gente vai ter o CRP, CFP, bom, tem ali o código de ética, ele tem que seguir isso, isso e aquilo, ele pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Tu tem claro isso. Mas psicoterapeuta, psicanalista, terapeuta holístico, quem é que regula? Onde é que eu procuro essas informações? Né? Difícil. Isso faz com que as pessoas que precisam, que tal, né, potencialmente precisem desse serviço, precisem dessa ajuda, não confiem nos profissionais que têm conhecimento para oferecer essa ajuda, para oferecer esse serviço. Né? Se cria um descrédito desses profissionais. E isso é sério. Por quê? Porque a gente está falando de saúde mental. E o terceiro problema que essa zona cinzenta traz é justamente a elitização desse conhecimento. Porque o que acontece? Quem é que tem esse conhecimento de saber diferenciar? Psiquiatra eu até não falei no vídeo, né? Mas psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta holístico, psicanalista, analista. Quem é que tem esse conhecimento? É aquela pessoa que passou por um ensino médio, fez um curso superior, que tem acesso à internet, que consegue pesquisar, né, sobre isso. Não é... tem um grupo da população que fica excluído, que não tem acesso a esse conhecimento. Então a gente vai ter uma elitização desse conhecimento. E isso é um problema, porque essa elitização do conhecimento contribui para a manutenção dessa zona cinzenta aí, onde a gente não consegue, não sabe exatamente quem que é aquele profissional, por qual o histórico dele, qual a formação, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Né? Ou melhor, algumas pessoas sabem e outras não. Isso é um problema. Mas, apesar disso tudo, acaba que, como qualquer profissão no mundo, a gente vai ter bons profissionais e maus profissionais. Sejam eles psicólogos, bacharéis em psicologia, psicanalistas, analistas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos. A gente vai ter aquele bom profissional e o mau profissional. A questão é como que a gente vai diferenciar, né, separar o joio do trigo, separar o bom profissional do profissional ruim. Mas o nosso tempo está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Se tu tem alguma sugestão, algum tema que tu gostaria que fosse abordado num próximo vídeo, ou tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui nesse vídeo, algum comentário, escreve nos comentários, eu leio todos eles. Esse é o nosso canal de comunicação aqui, né? Então, quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!